A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, louvamos a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez contando com a sua audiência para mais uma de nossas pré-aulas. Glorificamos ao Senhor que estamos na lição de número 13, a última lição do terceiro trimestre do ano de 2024. Nós tivemos o privilégio de contar com a ajuda do Espírito Santo e de nossos amados professores para estar com os irmãos no tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E estamos hoje na lição de número 13, como eu vos disse, lição prevista para ser aplicada no dia 29 de setembro de 2024. Antes de nós adentrarmos nos comentários, eu gostaria de agradecer a você que esteve conosco durante todo esse percurso de aprendizado, de edificação para o louvor e glorificação ao nome daquele que merece a nossa adoração, Jesus Cristo, Senhor da nossa alma. Comente, deixe o lugar e a cidade de onde você está nos ouvindo, porque hoje é a sua última chance de deixar o seu nome para participar do sorteio que acontecerá na próxima lição, o sorteio do livro Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira. E o tema de hoje será Esther, a portadora das boas novas. Texto áureo, Esther capítulo 8, versículo 16, que nos diz: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Leitura bíblica em classe. Esther capítulo 8, versículos 4 ao 8, Esther capítulo 9, versículos 29 ao 31, Esther capítulo 10 até o versículo de número 3. Esther capítulo 8. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar e perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-a com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Esther, capítulo 9. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, a Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esther, capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Nós glorificamos a Deus, irmãos, pela vida dos amados professores que nos acompanham hoje. Estou aqui à minha direita, à esquerda dos irmãos, com o querido nosso irmão baterista, Gabriel Felipe, que estará trazendo a sua saudação e as suas notas introdutórias dessa nossa maravilhosa lição. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, ao lado do evangelista Jadson, do irmão auxiliar de trabalho, Gabriel. Salmo de número 30, verso 11. Tornaste o meu pranto em folguedo,
Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Nesse trimestre, nós nos propomos a estudar 2 importantes livros da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth e o livro de Esther. E neles nós temos uma característica em comum. No livro de Ruth, temos um início triste, 2 mulheres sem família e sem esperança. Tanto que em Ruth capítulo 1, versículo 20, vai dizer: porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas no final, o Senhor deu alegria. Capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. No livro de Esther, temos a mesma situação. No início, uma situação de desespero, de morte e de choro. Mardoqueu em um amargo clamor. Mas no final, temos o povo livre da morte, Esther exercendo um papel importante no império e Mardoqueu sendo honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, faço-me acompanhar também pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Ramos, líder de jovens do nosso campo. Querido, você tem a liberdade para falar do Conexão Jovem e também tenha toda a liberdade para nos trazer sua saudação e as suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de alegria estar aqui mais uma vez nessa pré-aula, acompanhado pelo jovem Gabriel Felipe, nosso superintendente evangelista Jados. Aproveitando aí, nessa semana a nossa Conexão Jovem, contamos com a presença de todos vocês, cremos na manifestação do poder de Deus nesses 2 dias, 28 e 29 de setembro. Faça sua caravana e venha cultuar conosco na matriz da AD Floresta às 18 horas. Contamos com a sua presença. Por fim, chegamos na nossa última lição desse trimestre, um trimestre muito rico, a qual nos contou a respeito da história de 2 mulheres em contextos diferentes. Em primeiro lugar, Ruth, uma moabita. A sua história passa-se no período dos Juízes, aproximadamente 1375 a 1050 a.C. Nós vemos a outra história em outro contraste, a história de Esther, uma jovem judia que era órfã, sob os cuidados do seu primo Mardoqueu. Nós vemos que essa história vai acontecer depois do cativeiro babilônico, no período de 483 a 473 a.C. Seja no palácio ou seja no campo, Deus tem o seu cuidado para o seu povo. E nessa lição de hoje, nós veremos que Esther agiu como difusora das boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido pelo rei Assuero em todo o Império Persa. Queridos irmãos, eu trago à baila o Salmo de número 46, que nos diz assim no versículo de número 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos, no decorrer desses 3 meses, nessas 3 lições, vermos ensinamentos contidos nos livros de Ruth e Esther e ver como Jeová Jireh, o Deus da providência, pôde dar às suas servas e ao seu povo livramento, seja no contexto familiar, rural de Ruth, seja no contexto da corte e no Império Persa nos dias de Esther. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é capaz de prever e antever livramento em tempo oportuno para o seu filho, para o seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Tópico de número 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Esther e sua súplica, irmão Gabriel Felipe. Um versículo que nós comentamos bastante durante essas aulas, Esther capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para judeus. Então, Mardoqueu, ele assume aqui que o livramento viria de Deus. Ele mandaria o socorro. Mas, como diz o nosso comentarista, havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Me lembro de quando o povo de Israel está mediante o Mar Vermelho. Moisés vira para o povo e disse:
Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Moisés estava falando algo semelhante. O socorro, o livramento virá de Deus, virá do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas aí no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Encontramos um princípio semelhante aqui. O socorro, o livramento estava vindo da parte de Deus. A providência de Deus estava presente e era nítido. Mas o povo precisava marchar, precisava agir, precisava se defender. Que nós possamos também aplicar esse princípio. A nossa confiança, o nosso socorro está em Deus. Mas assim como Esther, assim como Mardoqueu e assim como o povo judeu, precisamos marchar, precisamos agir e fazer aquilo que nós precisamos. Irmão Gabriel Ramos, a humildade de Esther e sua súplica. Nós vemos que Amã, o primeiro-ministro persa, ele vai perseguir de todo modo o povo judeu, não somente Mardoqueu, com a intenção de destruição geral. E nós aprendemos no decorrer desse trimestre, foi o primeiro líder político a praticar o antissemitismo contra o povo judeu. O antissemitismo é o ódio contra o povo judeu. E nós vemos que Esther, ela vai se posicionar, mesmo vendo a dificuldade, porque o texto é bem claro, no diálogo que ela tem com o seu primo Mardoqueu, que havia 30 dias que ela não se comparecia à presença do rei. Nós vemos que antes de Esther agir, ela orou, ela jejuou, foi prudente e foi sábia. E neste contexto, ela vai agir de maneira humilde e vai suplicar o favor do rei. Após alcançar graça aos olhos do rei, ela vai suplicar para que o rei fosse revogar o decreto. E nós vemos que Assuero ele toma as medidas que estavam em seu alcance. Nós vemos no capítulo de número 8, o versículo 7 e o versículo de número 8, o enforcamento de Amã, e ele vai dizer que não poderia revogar o decreto que havia assinado. Então nós vemos que havia mais um desafio para os judeus. E no próximo tópico nós veremos o que foi feito através da providência divina. Querido professor, apresente aos alunos uma reminiscência histórica dos fatos até chegarmos aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo de número 8 do livro de Esther. Curioso e notarmos, Esther capítulo 3, versículo 13, nós temos aqui a sentença e a assinatura do decreto real para o genocídio contra o povo judeu. Esther capítulo 4, versículo de número 16, nós vemos aqui o intento de Esther em pedir ao povo para jejuar a Deus por 3 dias, para que ela comparecesse diante do rei, correndo era o perigo de vida, de que o rei não lhe apontasse o cetro e ela fosse morta. Esther capítulo de número 5, nós veremos a palavra nos informando do comparecimento de Esther diante do rei após o seu clamor e o seu jejum. O rei lhe aponta o cetro, ela então faz o pedido ao rei e após ser dada a ela a proposta de até a metade do reino, ela pede ao rei uma segunda audiência. No capítulo de número 6, nós veremos a perca do sono do rei e a honra de Mardoqueu. No capítulo de número 7, nós temos o segundo jantar, o rei lhe aponta o cetro novamente, ela lhe é dada a oportunidade de mais uma vez requerer metade do reino, ela então denuncia o que estava por acontecer e no capítulo de número 8 chegamos à lição de hoje. O rei diz a ela, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu já mandei matar a mãe e toda a sua família. O que eu poderia fazer? Então mais um desafio está posto diante da rainha Esther. Eu trago aqui Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, Esther. Tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão Gabriel Felipe, segurança jurídica. O comentarista aproveita para nos trazer a saber sobre nossa relação com as autoridades e com a lei. Nesse contexto, nós observamos que
o mandato do rei não poderia ser revogado, né? Há quem diga que aqui é o início de uma forma de lei política, de estabelecer limites ao poder do rei, que não era tão absoluto assim, apesar de atos tirânicos, como foi comentado. Claro que bem diferente do que vai surgir na Grécia muito tempo depois. Mas ainda assim, nós temos que ter ciência da nossa relação com as autoridades e com o poder político. Porque a Bíblia vai nos dizer, em Tito, capítulo 3, versículo 1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Também 1 Pedro, capítulo 2, 13 e 14, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como a autoridade suprema, seja aos governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Contudo, temos uma exceção, que é encontrada em Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obviamente, se temos uma lei que vai contra a palavra de Deus, não podemos de maneira nenhuma aceitar. Mas, tirando esse caso, nós precisamos respeitar e obedecer às autoridades. Vale destacar que nós, no Brasil, temos uma democracia representativa, ou seja, nós escolhemos pessoas para nos representarem. Então, professor e querido aluno, escolha bem quem vai te representar, porque as leis aprovadas depois nós precisaremos cumprir. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Ramos, segurança jurídica. Nós vemos que, apesar de todos os aspectos tirânicos e autoritários do rei Assuero, nós vemos que havia um limite para suas ações, que era o império da lei dos medos e dos persas. Nós vemos que a mensagem de Amã foi selada com o sinete do rei e não poderia ser revogada nem mesmo pelo monarca. E nós vemos algumas situações parecidas que ocorreram no contexto sagrado. Nós vemos que o próprio pai do rei Assuero, o rei Dário, vai acontecer isso no contexto com Daniel. O rei Dário estimava Daniel, mas a partir de um decreto selado pelo rei Dário, Daniel vai ser conduzido à cova dos leões. E nós vemos que Daniel, os leões não vão conseguir resistir, porque ele estava cheio de Deus. Não chegaram nem perto de Daniel. Daniel não tinha cheiro de carne, tinha cheiro de óleo. E nós vemos que Daniel foi livre pelo poder da providência divina neste contexto. Nós vemos então que o rei Dário, mesmo com toda a sua estima, não pôde violar esta norma. E nós vemos no contexto que o nosso irmão Gabriel Felipe bem disse, que nós estamos sujeitos às autoridades. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 1, vai dizer, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós estamos num país que é democrático, por um ordenamento jurídico. E nós vemos que nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. E nós vemos que as alterações da Constituição podem ser feitas pelo Parlamento, onde atua os representantes eleitos pelo povo. Então, como foi bem dito, vamos ter uma boa escolha no ato de votar. Vamos ter um discernimento antes de elegermos pessoas que muitas das vezes podem prejudicar a igreja no futuro. Queridos irmãos, o rei Assuero, o imperador Assuero, podia muito, mas não podia tudo. Era da tradição legislativa do Império Persa, desde os remotos dias do pai de Assuero, Dário, que o imperador persa não poderia revogar o decreto que ele mesmo assinou com seu sinete, com seu anel. Então, portanto, Assuero já havia determinado a morte dos judeus. E ele não poderia dar uma ordem ou revogar tal ordem, porque era uma limitação ao seu poder. O comentarista, então, traz-nos esse contexto atual de democracia, esse modo de governo democrático oriundo da Grécia Antiga, que significa governo do povo, onde existe a efetiva participação popular, seja através do voto, seja através dos mandatos eletivos, seja através do exercício
do julgamento no tribunal do júri e em tantas maneiras de participar da democracia, nós vemos que nos países democráticos, especialmente no Brasil, que teve a sua Constituição promulgada no dia 22 de outubro de 1988, chamada de a Constituição Cidadã. Visto o grande número de cidadãos brasileiros, o exercício da democracia de maneira direta seria inviável. Então nós vivemos uma democracia que em muitos aspectos se dá de maneira indireta. Então nós elegemos para a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados Federais, 513 deputados, elegemos para a Casa dos Estados, no Senado Federal, 81 senadores e elegemos para os governos municipais, estaduais e os governos federal, os nossos representantes, respectivamente prefeitos, governadores e o presidente da República. Qual o conselho de Paulo a Timóteo em capítulo 1 Timóteo 2:2? Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com a dedicação a Deus e respeito aos outros. O nosso dever enquanto crentes e enquanto cidadãos é exercermos o nosso voto de maneira consciente. Estamos em período eleitoral, estamos em eleições municipais, onde nós elegeremos vereadores e prefeitos. E cabe a você, irmão e irmã, ter consciência de que a quem você votar terá um mandato, uma procuração que você estará dando para ele para representar os seus interesses. Então, em nome de Jesus Cristo, seja orientado por Deus, avalie a vida pregressa dos candidatos que forem apresentados até você e vote com consciência, porque o exercício da cidadania também é o exercício do cristianismo. Ponto 3. O direito de defesa, irmão Gabriel Felipe. Nós temos aqui nesse tópico a seguinte questão. Nós observamos que no reino ou no Império Persa haviam grupos que não gostavam, que tramavam mal contra o povo judeu. Então, a princípio, com o decreto do rei, esses povos teriam a oportunidade de matar e de acabar com o povo judeu. Mas, no final das contas, aquilo que era para acabar com o povo judeu acabou com aqueles que eram contra os judeus. Nós não precisamos nos preocupar ou nos desesperar em meio a situações adversas, pois nosso Deus pode usar uma situação que a princípio era ruim para nos abençoar. Em meio a situações adversas, nós devemos confiar somente nele, conforme o Salmo 121. Nós não precisamos nos desesperar, conforme Salmo 42. E nós precisamos continuar atentos e trabalhando, como eram os trabalhadores em Neemias capítulo 4, versículo 17. Claro que essas almas que pereceram, como vai dizer inclusive o comentarista no livro de apoio, eram sim almas preciosas para Deus. Não ficamos felizes com a morte deles, né? Mas eles estavam contra o povo de Deus. E aquele povo que estava contra o povo de Deus acabou perecendo. Deus cuida do seu povo. Diácono Gabriel Ramos. Assuero, como nós dizemos, não podia revogar o decreto. Mas, no entanto, ele permitiu que Mardoqueu preparasse qualquer outro decreto que anulasse o efeito do outro. Assuero, ele permite uma espécie de contraordem que permitia aos judeus exercerem o seu direito de defesa diante dos seus inimigos. Havia em todo o reino, nas 127 províncias do Império Persa, povos contra o povo judeu. Amã, ele havia decretado que no dia 13 do mês de Adar, qualquer pessoa poderia matar todos os judeus e assim tomar as suas propriedades. E nós vemos que os judeus, em um ato de defesa, vai matar vários inimigos neste contexto. Então Mardoqueu fez com que o rei assinasse uma nova lei, dando aos judeus o direito de se defenderem. Entendo, os judeus não atacaram, e sim se defenderam. Então nós vemos que quando o pavoroso dia chegou, houve muita luta, mas os judeus mataram apenas os que desejavam o matar. E nós vemos que eles não se apropriaram dos bens dos seus inimigos, ao contrário do decreto que Amã havia levado para o rei assinar, que além de matar os judeus, os inimigos ainda tomariam todos os seus bens. Então os judeus, num ato de defesa, matam todos os seus inimigos. E o comentarista vai dizer,
na base das Escrituras Sagradas, Ester capítulo 9, versículo 11 ao versículo 16. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluídos 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Amados irmãos, o rei, em contraordem, ele dá aos judeus a capacidade de exercer um dos direitos mais sagrados do direito penal moderno, que é o exercício da legítima defesa. O que seria a legítima defesa? É um recurso lícito que permite afastar uma agressão contra a pessoa ou patrimônio de alguém, usando-se moderadamente dos meios necessários. Na perspectiva brasileira, a legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude e está prevista no artigo 25 do Código Penal Brasileiro. Para que seja, de fato, constatada a legítima defesa, à luz do ordenamento jurídico vigente, há de se observar, primeiro, que seja uma agressão injusta, atual e eminente, o agente se veja diante de uma situação de total impossibilidade de se recorrer ao Estado e, por fim, o agente use moderadamente os meios necessários para se defender ou para defender a terceiro. E o que Assuero está dando aos judeus é exatamente a capacidade e a legitimidade de exercer esse direito de legítima defesa. E os judeus os fazem com bastante moderação, como apontado aqui pelo comentarista. Eu vou evitar de falar as expressões utilizadas pelo comentarista para que o algoritmo da plataforma não nos interprete de maneira equivocada. Então você recorra-se à descrição dos eventos contidos no ponto de número 3 e você verá como que o povo judeu ele agiu de maneira moderada, ele estava respondendo uma agressão injusta e ele não tinha ninguém a quem recorrer, que se não fosse o seu Deus Todo-Poderoso. Salmo de número 91, versículo 8 e 9, a palavra vai nos dizer: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. O Senhor dos Exércitos sempre esteve, o Senhor dos Exércitos está, o Senhor dos Exércitos sempre estará com o seu povo. Ponto de número 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Ponto 1. A comemoração dos judeus, irmão Gabriel Felipe. Deus deu livramento para o seu povo. E aquele dia precisaria ficar marcado. O que Deus fez precisaria ser lembrado. Principalmente porque nós, enquanto seres humanos, temos a facilidade de nos esquecer. Conforme o tempo vai passando, muitas das vezes nos esquecemos do que Deus fez por nós. E aqui essa festa estaria marcada para sempre. É um princípio parecido quando Deus estabelece a Páscoa. Êxodo do capítulo 12, 25 ao 27. Acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, querido irmão, não se esqueça daquilo que o Senhor fez por você. O povo marcou uma comemoração, um dia para se lembrar do que Deus havia feito e para celebrar e até mesmo para espalhar as boas novas do que o Senhor tinha feito. Faça o mesmo, seja grato, conte o que Deus fez na sua vida e não se esqueça que Ele é teu Deus. Gabriel Ramos. Nós vemos que as pessoas tendem a ter memórias curtas quando se trata da fidelidade de Deus. E nós vemos que nesse aspecto, Mardoqueu, ele escreveu todos estes acontecimentos e promoveu um feriado para comemorar os dias históricos do Purim. E nós vemos que as celebrações de jejum, gratidão e troca de presentes são maneiras importantes dos judeus recordarem dos atos específicos de Deus. Então nós vemos que, além das trocas de presentes, eles trazem um memorial e relembram o que Deus fez para o seu povo. E nós vemos que essa comemoração era para comemorar o livramento de Deus, a providência divina. Nós vemos que no livro de Ester nós não encontramos a palavra Deus, mas nós vemos Deus com a sua providência livrando todo o seu povo.
e eles vão, como forma de gratidão, vão trazer à memória o feito que Deus realizara para eles. Queridos irmãos, como nosso Deus é especialista em transformar o torto em direito, em transformar o desacaso em acerto, em transformar o pior para o melhor. O dia 13, o dia de Pur, estava estabelecido para ser o dia da aniquilação dos judeus. Um genocídio estava previsto. E exatamente após esse dia 13, com a grande vitória dos judeus sobre os seus adversários, o dia 14, então, se torna um memorial, um dia de festa, para que os judeus pudessem glorificar a Deus e acrescentar às festas anuais previstas no calendário judaico mais um dia de festa. E vou falar uma coisa, meus irmãos, o povo festeiro é o povo judeu. E nós, crentes, também somos festeiros. Nós gostamos de festa, porque nós entendemos que as nossas celebrações, as nossas liturgias, não servem para tão somente alegrar a carne e exaltar personalidades ou o ego humano. Nossas celebrações servem como um memorial para glorificarmos a Deus pelos feitos extraordinários por nós realizados pelo poder de sua mão. Lucas capítulo 22, 19, a palavra de Deus vai nos asseverar de forma muito categórica. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A tradição assembleana tem por ensinamento estabelecer que pelo menos uma vez por mês, no caso do Ministério Floresta, nós nos reunimos aos sábados, ao segundo sábado de cada mês, para relembrarmos e glorificarmos a Deus pela vitória maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário, que despojou todos os nossos inimigos e nos deu, por graça, o direito de sermos chamados de salvos e filhos de Deus. Que nós não venhamos perder de vista e esquecermos, e não nos esquecermos da liturgia e da boa formalidade de todos os nossos rituais, que servem para nos rememorarmos a morte maravilhosa e a ressurreição bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 2. A carta e o decreto de Esther, Gabriel Felipe. É muito interessante nós percebemos esse contraste, né, entre a insegurança de Esther, no capítulo 4, versículo 11, né, e agora, nessa situação onde, a partir de sua assinatura, ou como o comentarista diz, né, a sair de sua pena, a instituição da festa. Ou seja, no início era insegurança, mas agora ela estava sendo honrada, estava feliz em assinar um decreto que valeria para todo o povo judeus. Em meio à insegurança, lembremos do que Deus falou a Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 8 e 9. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, meu querido irmão, não temas, seja fiel, porque Deus será contigo, te usará, assim como usou a Esther e a Mardoqueu naquele tempo, para trazer livramento, socorro e para instituir essa festa até aquele tempo. Gabriel Ramos, a carta e o decreto de Esther. Nós vemos que no costume judaico, as mulheres deveriam ficar em silêncio, fazer as atividades domésticas e ficar à margem da vida política e religiosa. Mas nós vemos que Esther, ela foi uma judia, uma jovem judia, apesar do seu passado triste, era uma jovem que era órfã, que foi cuidada pelo seu primo Mardoqueu. Ela quebrou as normas culturais, saiu do seu papel esperado e se posicionou para defender o seu povo. Nós vemos que não foi coincidência Esther se tornar rainha, era o ato de providência divina. Nós vemos que Deus, através de Esther, vai trazer livramento para todo o povo judeu. Mas Esther, ela precisou se posicionar. E nós vemos que neste contexto, Esther, ela se dirigiu ao povo, a instituição da festa estava fundamentada e agora era um decreto real. Observe o texto de Esther, capítulo 9, versículo 32. E o mandado de Esther estabeleceu e o que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. Enfim, a festa de Purim entrou definitivamente no calendário judaico. Amados, que coisa maravilhosa. Quando nós começamos a estudar o livro de Esther, nós vemos Assuero,
a assunção de Amã como seu conciliere, como seu premier, seu primeiro-ministro, e depois os 127 príncipes, que compunham as 127 províncias do vasto império da Pérsia, que ia da Índia até a Ásia Antiga, ao norte da África. Vejam, meus amados irmãos, que agora o Deus Todo-Poderoso está invertendo as ordens. Em primeiro lugar, a vontade de Deus está posta. Abaixo da vontade de Deus, como seus servos, está Esté e Mardoqueu. E abaixo de Esther agora nós estamos vendo até o próprio rei. Porque nós estamos vendo, queridos irmãos, que Esther está estabelecendo decretos. É Deus que está invertendo a ordem das coisas para o louvor do seu nome. É o que a palavra nos diz, Mateus capítulo 10, versículo 19, na versão King James atualizada. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou com que deveis falar, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O Senhor há de nos colocar em situações em que nós estaremos diante de pessoas ou em posições de eminência. E ali nós precisaremos da sabedoria do alto para estabelecermos a vontade de Deus segundo a instrumentalidade que em nós Ele quer operar. Então, meu amado irmão, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Deus tem isso para o seu povo. Deus tem esses lugares. Deus tem essa autoridade. E agora a rainha Esté está selando cartas juntamente com Mardoqueu e confirmando o estabelecimento de uma nova festa no calendário judaico, como sendo o dia em que o Senhor deu livramento ao seu povo mais uma vez. Lembremos que a razão que deu causa à festa da Páscoa foi o Senhor ter tirado o seu povo com braço forte e mão estendida do Egito. Agora, mais uma vez, o Deus da providência, Jeová Jiré, está confirmando que Ele está com o seu povo para lhe dar vitória, para lhe dar livramento. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Ponto 3. A exaltação de Mardoqueu, irmão Gabriel Felipe. A exaltação de Mardoqueu não é uma surpresa, mas um princípio bíblico, conforme diz Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Mardoqueu, perante todo o livro de Esther, demonstrou um caráter enlibado. E agora ele seria honrado por conta do seu caráter, da sua fidelidade e de sua postura. Deus honra o servo fiel que faz a sua vontade e que espera na posição até ser honrado ou até mesmo sem ser honrado. Assim foi com Davi. Ele não pediu para ser ungido rei, mas o Senhor falou, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá ungirei o rei de Israel. Era Davi. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é outro princípio estabelecido na vida de Mardoqueu. Ele, como comentarista disse, fez isso, honrou a Deus com sua vida. E nós precisamos fazer da mesma forma, honrar a Deus com tudo que somos, que fazemos, que podemos em todas as áreas. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Que nós possamos honrar o Senhor em tudo. Glorificado seja o nome do Senhor. A exaltação de Mardoqueu, com Gabriel Ramos. Nós vemos que a exaltação de Mardoqueu, um judeu que havia mostrado fidelidade ao rei Assuero no passado, nós vemos que naquele momento ele não vai ser honrado, passa-se 5 anos, e nós vemos que após a morte de Amã, o grande perseguidor dos judeus e exclusivamente de Mardoqueu, nós vemos que o rei vai o honrar. Nós vemos que o rei, em ato de honra, vai entregar o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Nós vemos que em ato de honra, Assuero o coloca sendo o segundo maior no reino, no Império Persa. Nós vemos que Mardoqueu desfrutava de uma boa reputação entre os judeus. Nós vemos que, apesar de ter sido honrado, Mardoqueu ainda continuava sendo um homem temente, um homem de uma boa reputação. Observe no texto de Esther capítulo 10, versículo 3, porque Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos. Nós vemos que nos dias atuais, ao qual nós estamos vivendo,
pessoas que são honradas e esquecem a sua essência, e esquecem o lugar de onde saíram. Nós vemos que Mardoqueu, ele continua agradável para com a multidão de seus irmãos. Nós vemos que muitas pessoas são honradas e nós vemos que a corrupção e o abuso de autoridade costumam caracterizar as questões no poder. Mas se Deus te colocou no poder, se Deus te honrou, faça que você possa influenciar para que as pessoas menos favorecidas e necessitadas vejam um apoio através de você e através das suas atitudes. Se Deus te colocou nessa posição, não abuse do poder. Faça com os pés no chão e nunca se esqueça da sua essência e do local de onde você saiu. Queridos, vamos fazer aqui uma comparação. Vamos comparar Esther, capítulo 4, versículo 1. O Mardoqueu está vestido de pano de saco e cinza, clamando pela cidade em amargo clamor por conta da notícia do extermínio de sua casa, de seu extermínio e o extermínio do seu povo. Em Esther capítulo número 8, e aqui vai parecer um clichê neopentecostal, né? Parece que Deus pegou a roda gigante e fez assim, ó, e colocou quem estava embaixo, colocou em cima. Mas o que está escrito e posto, está escrito e posto. Esther capítulo 8, versículo número 2, olha que diferença. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado Amã e deu a Mardoqueu. E este pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Versículo número 15 do capítulo 8. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então veja, irmãos, que o Senhor mudou a posição, deu-lhe um anel, mudou as suas vestes, e Mardoqueu conseguiu entender que tudo isso foi para a glória de Deus e livramento do povo de Deus. Eu quero aplicar essa passagem em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Versículo número 14. Vós sois a luz do mundo. Há um tempo em nossa vida que nós somos sal, professores. Aquele material, aquele insumo tão indispensável, mas tão desprezado. Ele está na mesa dos mais ricos aos mais pobres. A comida pode ser cara e bem elaborada, mas se faltar sal, faltou sabor. O sal é o que traz realce para o valor e o sabor do alimento, mesmo sendo discreto. Mas há um tempo da nossa vida em que nós somos luz. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que não se coloca a luz debaixo da cama. Você coloca a luz no candeeiro para que todos a vejam. Tem um tempo da nossa vida em que nós somos sals. Ninguém nos reconhece, ninguém nos vê, ninguém entende, ou ninguém sabe o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Mas há de chegar um tempo em nossa vida em que o Senhor há de honrar e fazer valer o seu nome em nossa história. Em que nós deixaremos de ser tão somente viver a fase do sal e seremos colocados num candeeiro para resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas. E que nós venhamos ter humildade e entendimento de compreender que a glória deve ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquela aplicação do pregador pentecostal em relação ao jumentinho que carregou Jesus em Jerusalém. Há quem diga que ele olhava para os aplausos e ramos colocados no chão e achava que era para ele. Mas mal sabia ele que o que fazia os aplausos acontecerem e toda a honra que estava sendo declarada era para quem estava sobre ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tesouro é precioso, mas o vaso continua sendo um vaso de barro. Ponto 3. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável, irmão Gabriel. Nós não podemos negar nem nos esquecer das mulheres que Deus chamou ao longo da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, nos traz mulheres notáveis ao longo de toda a história. Nós podemos falar de Débora, profetisa que fora juíza em Israel, que junto a Baraque foram usados para libertar Israel de Jabim, rei de Canaã. Podemos falar também de Ruth, como falamos nesse trimestre, que com lealdade e fidelidade não abandonou sua sogra, foi honrada por Deus, foi bisavó de Davi. Nós podemos nos lembrar de Ana, que fora para o templo, se derramou na presença do Senhor, orou e entregou seu filho.
E esse menino, Samuel, foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Esther, que nós estamos falando nessa aula, rainha usada por Deus para trazer livramento ao povo de Israel. Tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós falaremos também mais no subtópico de número 2, sobre a guerra dos sexos e sobre algumas taxativas que algumas pessoas colocam, ou alguns rótulos, né, que nós escutamos por aí, como a Bíblia machista e alguns outros bordões, mas nós estamos vendo aqui que Deus, em sua Bíblia, em sua palavra, deixa muito claro que ele escolheu e usa mulheres ao longo de toda a história. Uma mulher notável, irmão Gabriel Ramos. Nós vemos que Esther, uma jovem judia, uma jovem que era órfã, cuidada pelo seu primo Mardoqueu, ela vai ser uma jovem, uma mulher bem-sucedida, porque se você for olhar a trajetória de Esther, tinha tudo para dar errado, mas Deus, através do seu poder, honrou a vida de Esther. Nós vemos que Esther, no seu nome, no hebraico, era Hadassah, que significa murta. Já o seu nome persa, Esther, que significa estrela. Nós vemos que a beleza e o caráter de Esther conquistaram o coração do rei Assuero. Na condição de rainha, Esther soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Nós vemos a prudência, a sabedoria e o equilíbrio tomando conta da vida de Esther antes dela tomar qualquer decisão. Nós vemos que mesmo Esther em uma posição tão favorecida, ela arriscou a sua própria vida, entrando na presença do rei sem ser chamada, para trazer livramento para o seu povo através do poder de Deus. Esther, uma grande mulher que foi notável, tanto no contexto sagrado, quanto no contexto do Império Persa. Amados, o que fez de Esther uma mulher notável foi a sua capacidade de resolver situações aparentemente insolúveis. Deus deu a essa mulher estratégia e capacidade, misturada com temperos de coragem e resiliência. A Esther é a síntese da mulher valorosa, da mulher sábia, de Provérbios capítulo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Então Esther é a síntese de tudo aquilo que há de bom em uma mulher e de bom também em um ser humano. Porque Deus fez dela uma simples refugiada, tornar-se rainha, sem se esquecer jamais de onde veio e sem se furtar do propósito pelo qual Deus a colocara naquela condição e no lugar que ela pôde alcançar. Louvado seja Deus pelas mulheres em nossas igrejas, louvado seja Deus por nossas mães, louvado seja Deus por nossas professoras, louvado seja Deus pelas médicas que nos atendem, louvado seja Deus pelas mulheres que trabalham no campo, pelas mulheres que trabalham com a limpeza da cidade, louvado seja Deus pelas mulheres que dirigem aviões, louvado seja Deus pelas mulheres que, em algumas situações, presidem repúblicas, governam países. Louvado seja Deus pela vida de todas as mulheres. O Ministério Floresta tem essa marca como característica muito peculiar de nossa igreja. Nosso pastor, nossos obreiros, nós não desprezamos o ministério feminino, dando-lhes, em diversas ocasiões, inclusive, duplicada honra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todas as nossas irmãs. Ponto 2. A banal guerra dos sexos. Deus criou o homem e a mulher em Gênesis, capítulo 1 e 2. Os criou diferentes, com características próprias. Não com superioridade, mas com complementaridade. O Senhor fez tudo perfeito. Ele fez tudo planejado. Ele não erra e ele não errou. No princípio, criou Deus, homem e mulher, com características diferentes e próprias. Características que Deus usa para, em contextos diferentes, fazer conforme a sua vontade. E aqui nós temos 2 tópicos. Primeiro, nós podemos observar em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, em outras versões, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que o escritor aos Gálatas está dizendo aqui?
que, mediante o Senhor, todos nós temos o mesmo valor. Todos nós podemos ser usados. Homens são usados, mulheres são usados, crianças são usadas da mesma forma, porque Deus é quem faz através de nós. E como tinha dito anteriormente, nós poderíamos fazer um debate aqui de horas, né, sobre o que algumas ideologias e algumas pessoas dizem sobre a Bíblia e a respeito das mulheres, dizendo que a Bíblia é machista e outras coisas. Mas se nós formos nos ater aos detalhes da Bíblia Sagrada, nós veremos que o Senhor, em toda a história, sempre teve atenção e cuidado, tanto com homens quanto com mulheres. Quando o Senhor Jesus ele é ressurreto, ele ressuscita, em um contexto em que a palavra da mulher não era tido com tanto valor, as primeiras pessoas a terem contato com ele ressurreto são as mulheres. Elas deveriam passar o recado, ou seja, em um contexto em que a palavra delas não tinha tanto valor, elas ficaram encarregadas de espalhar para os outros discípulos as boas novas. Então são detalhes que ao longo da Bíblia Sagrada nós vamos vendo e observando que o Senhor sempre teve atenção com isso. Ele é maravilhoso. Diácono Gabriel Ramos, a banal guerra dos sexos. Nós vemos neste contexto, no contexto atual, vários movimentos, principalmente o movimento feminista, que expressa que a Bíblia é machista, que Deus é machista. E nós vemos que Deus, ele tem um carinho e tem um cuidado especial para com as mulheres. Claro que Deus fez o homem e a mulher com um propósito. E nós vemos que o propósito divino de Deus é para tratar todos com igualdade, não olhando a raça, não olhando o sexo, não olhando a cor, não olhando o lado financeiro. Nós vemos que Deus ele olha todos com igualdade. Mas Deus, no aspecto, no âmbito familiar, ele institui a liderança masculina. Mas essa liderança masculina, instituída por Deus, não anula o seu propósito e o seu cuidado para com a mulher. Isso não implica na necessidade de confundir ou inverter os papéis do homem e da mulher. E nós vemos que a mulher tem muito a contribuir no reino de Deus. Se você é vivo, foi por causa de Deus e também por causa de uma mãe que cuidou de você, passou 9 meses te gerando e você viu o cuidado de Deus. Então valorize a sua mãe. Você que já é casado, valorize a sua esposa. E eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo aí para minha esposa, a irmã Emily, dizer que eu te amo muito. Então valorize a sua esposa, valorize a sua mãe, valorize a sua avó, porque mulheres, no contexto espiritual e no contexto material, nós vemos que deve ser tratada com igualdade. Queridos irmãos, a democracia pressupõe o contraditório. A apresentação de uma tese e o confrontamento por uma antítese é um pressuposto democrático. Portanto, a igreja, muito especialmente o Ministério Floresta, nós rechaçamos o ideário feminista sem, contudo, querer sermos reacionários e revogarmos os direitos que as mulheres puderam conquistar no decorrer de toda a história moderna. Portanto, não há que se falar em guerra dos sexos no âmbito eclesiológico, porque isso é muito bem posto e entendido dentro da comunidade evangélica. Nós compreendemos muito bem que Deus fez homem e mulher com aspectos peculiares, dando-lhes condições peculiares, funções específicas, e conferindo-lhes proteção de acordo com a sua fragilidade. Não à toa a palavra de Deus vai nos dizer que devemos tratar a mulher como se fosse o vaso mais fraco. E isso não diz respeito à sua condição de vulnerabilidade, mas diz respeito à nossa responsabilidade de que, se preciso for, pagar o preço mais alto, inclusive morrendo em favor dela, como Cristo morreu em favor da igreja. Jesus Cristo reconheceu e deu às mulheres status nunca dado. Sem ser feminista, Jesus elevou as mulheres a condições nunca antes recebidas por elas. Vamos ver? Jesus humilhou diante das mulheres, como quando pediu água a uma mulher samaritana. Jesus escolheu as mulheres que financiaram o seu ministério. Jesus integrou mulheres no seu discipulado de iguais. Jesus teve uma atitude de abertura a respeito do acolhimento e ternura com as mulheres. Jesus ensinou uma mulher presencialmente.
Jesus confortou uma viúva. Jesus deixou-se ser tocado por uma mulher impura. Jesus curou uma mulher enferma. Jesus lidou com uma mulher apanhada em adultério. Jesus permitiu que Maria o ungisse. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu primeiro a uma mulher. E lá na cruz, a sua mãe estava aos seus pés e ele deixa uma missão para João. Cuide dela como tarefa prioritária do seu ministério. Eu quero dizer aqui, declarar publicamente todo o meu amor para a irmã Bruna, que é minha esposa, e dizer uma coisa para toda a nossa audiência. O meu ministério não é o ministério do ensino, ou o ministério de evangelista, ou o ministério de estar na igreja. Isso é uma função secundária, porque o meu ministério, Deus me chamou para fazer a irmã Bruna feliz e cuidar da nossa família. Esse é o meu ministério. O meu ministério começa em casa, priorizando as necessidades pessoais, espirituais e morais da minha esposa, para depois apresentar e cumprir com as funções e responsabilidades da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministério que tem como preço a perca de um bom casamento e de uma saúde familiar, perdeu a sua funcionalidade e deixou de respeitar as prioridades bíblicas. Anote isso na página do seu coração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ponto 3, o contexto cristão. Se antes nós falamos de mulheres notáveis na Bíblia Sagrada, agora nós falamos no contexto cristão mais recente. E aqui o comentarista traz diversas mulheres, te convido a estudar a história delas, mas queria destacar aqui duas. Frida Wingren, te convido a estudar a história das suas composições, como por exemplo o hino de número 126 da harpa cristã, o hino também de número 394, A Mão do Arado, Quem Sua Mão ao Arado Já Foi. Te convido a estudar o que essa família passava, o que ela passou para escrever esses hinos e essas composições. Nossa querida irmã Celina Albuquerque, a primeira batizada com o Espírito Santo no Brasil. Mulheres foram importantes ao longo da história. Essas mulheres fazem parte de nossa história, a história da igreja e também a história da Assembleia de Deus, no caso de algumas. Então nós precisamos destacar e reconhecer esses papéis. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Gabriel Ramos. Nós vemos que existem mulheres importantes em todo o contexto histórico cristão. E eu quero destacar aqui 3 mulheres que já foi falado, dentre elas 2 mulheres. Frida Wingren foi uma missionária pentecostal, enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa e tradutora sueca. Foi casada com o nosso pioneiro Gunnar Wingren, o grande pastor Gunnar Wingren, e cofundadora das Assembleias de Deus no Brasil, onde atuaram juntos. Por trás, ao lado de um grande homem de Deus, existe uma grande mulher de Deus. Boa correção. Não é por trás, é ao lado. Nós vemos que, como foi bem dito pelo evangelista Jadson, é preciso um bom obreiro ter uma boa esposa ao seu lado. Nós vemos muitos obreiros sacrificando o seu casamento por causa da obra. Então, em primeiro lugar, ame a sua esposa, tenha um bom convívio familiar. Segunda pessoa que eu quero destacar, segunda mulher, Celina Albuquerque, foi a primeira pessoa em solo brasileiro a ser batizada com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, uma mulher por nome Albertina Bezerra, que junto às irmãs da igreja fazia grupos de oração em busca da cura da filha desenganada pelos médicos. E aí surgiu o círculo de oração. Vamos circular os céus. E nós vemos que muitas mulheres ainda permanecem ativas em solo brasileiro e em todo o mundo. Então valorize as irmãs do coque da sua igreja, valorize as irmãs de oração, porque muitas delas oram e sacrificam a sua vida em prol da igreja. E vai aqui uma recomendação: tenha medo dessa galera do coque. Esse povo tem intimidade com Deus. Suas palavras de conclusão, Gabriel Felipe. Que trimestre rico e abençoador. Nós aprendemos aspectos espirituais, sociais e até mesmo político. A palavra do Senhor, ela é rica, é a palavra verdadeira, é que nos nutre e nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma honra estar aqui. Gabriel Ramos. Nós vemos que Deus ainda continua usando mulheres. Nesse trimestre nós estudamos 2 ricas histórias
história de Esther e de Ruth, mas algumas se tornam conhecidas e têm os seus nomes registrados, e outras nem tanto, não se tornam conhecidas, mas nós vemos Deus agindo através da vida dessas mulheres. Apesar de no livro de Esther não vemos o nome de Deus sendo expresso, vemos a providência divina agindo em favor do seu povo. Foi uma honra estar com vocês nesse trimestre. Entenda, seja no palácio ou no campo, Deus tem cuidado do seu povo. Nós queremos louvar a Deus por sua vida que esteve conosco durante essa jornada e já te convidar para o último trimestre do ano de 2024. Contamos com a sua audiência, com a sua boa colaboração e agradecemos aqui na pessoa dos irmãos Gabriel Felipe e Gabriel Ramos, todos os professores que puderam colaborar conosco nessa senda. Louvamos a Deus pela vida de nosso pastor Mário Lúcio dos Santos e de toda a diretoria de nossa igreja, que tem de maneira incansável apoiado o Ministério do Magistério Cristão nas Assembleias de Deus, o Ministério Floresta em Batiba. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e venha conosco para mais um trimestre. Em nome de Jesus, muito obrigado.